A situação atual no Níger merece muita atenção pelo contexto geopolítico na região, geopolítico entre dois continentes, África e Europa, e também pela agora manobras que estão sendo feitas pelas grandes potências para tentar arrefecer as tensões lá na região da África, na região da faixa do Sahel, uma faixa que compreende ali diversos países africanos que passam também ali pela região subsaariana, aquele deserto bem intenso, um deserto que possuem ali povos muito sofridos naquela região e que o Níger, o Mali, Burkina Faso, Nigéria, o Chad, entre outros países ali da região, estão inseridos nesta panela de pressão. Então merece realmente muita atenção, merece muito respeito todo o desfecho que vem sendo tomado nesse momento por consequências de atos e ações de atores específicos que já conhecemos no cenário global, geopolítico, por deter muitas influências em toda a região ali da África. E para começar esse tema muito importante, peço a você se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, curtir o vídeo, compartilhar com amigos, para que o YouTube entenda que esse canal, Analytic, ele é um canal importante e vai começar o quê? A distribuir para outras pessoas aqui na comunidade do YouTube. Então agradeço sua presença até então e vamos para o tema muito importante que é sobre a situação geral lá no Níger, na faixa do Sahel. Você tem antecedentes que em vídeos anteriores lá no nosso canal principal Área Militar já debatia assim com total detalhe sobre a situação da África, todos os antecedentes históricos, exploração das potências europeias, o histórico de exploração de mineração, aumento das exportações, aumento da importação de produtos. Enfim, isso surgiu uma certa desconfiança por parte dos africanos, que hoje é reconhecidamente influenciada também por figuras importantes como a Rússia, e eles têm atuado de forma a impedir com que esse avanço do Ocidente dentro da África se torne ainda mais intenso. Ou seja, os movimentos que conhecemos hoje de insatisfação estão gerando levantes militares dentro dessas nações, por exemplo, Burkina Faso, que ocorreu anos antes, Mali e agora o Níger. Então você tem figuras importantes aqui que têm os antecedentes como exploração de vários tipos de mão de obra, matéria-prima, né, econômica, territorial. Você tem também o aumento da oferta de equipamentos militares, então isso já se torna o quê? Um domínio e também uma influência militar na região, por exemplo, dos Estados Unidos na região do Níger, que desde 2012 tem ali uma base muito importante, é uma base também para operações com drones aéreos, né, que realizam diversas situações de contenção do avanço do ISIS e de outros grupos radicais ali ligados ao islamismo ali na região. Então, possuem, é claro, duas bases, né, mas uma das bases mais importantes ali na região mais ao sul do Níger, próximo ali da fronteira com a Nigéria. Então, são elementos que mantêm ainda uma certa influência na região e por isso tem ocorrido que um aumento da violência local, né, por conta do governo que tenta passar o pano em muitas situações que estão ocorrendo ali, principalmente, é claro, pelos atos, pelas ações terroristas do ISIS, até mesmo da Al-Qaeda ali da região. Isso vem trazendo com um sentimento de impotência na sociedade e isso, se você tem um cenário de instabilidade, de caos, é um cenário perfeito para duas situações: o aumento da insurgência e o aumento de levantes militares que ocorreu agora, nesse momento. Por exemplo, no Níger, você tem um golpe
na que ocorreu ali na região, que tirou um presidente da presidência e colocou um outro de forma forçada, que agora eles buscam o quê? Tentar atuar num governo de transição para assim futuramente trazer novas eleições e tentar o quê? Segundo eles, diminuir a violência, diminuir a corrupção, diminuir a influência do Ocidente e das potências europeias, principalmente França, Alemanha, Itália e Estados Unidos, ali na região do Níger. E é o mesmo que acontece com o Mali e também Burkina Faso. Então, esses antecedentes históricos muito do passado, ali muito antes de 1900, depois na Primeira, Segunda Guerra, na Guerra Fria com a influência soviética, agora com a influência americana, europeia, principalmente da França, veio uma certa onda de insatisfação entre os povos da região, com, é claro, a influência da Rússia nas áreas ali do Sahel. E a Rússia, a China, claro, ela fez o quê? Uma tentativa de, é claro, enfraquecer essa potencialidade americana e francesa da região. Ela veio se aproximando aos poucos e conseguiu, ali após os anos 2010, uma grande presença de tropas paramilitares, de investimentos econômicos, investimentos também de mão de obra paramilitar, envios de equipamentos militares. Você hoje tem, por exemplo, em Burkina Faso e no Mali, uma grande presença de paramilitares do grupo Wagner e também hoje, é claro, no Níger. Então, essas influências políticas, geopolíticas e também militares beneficiaram, de certa maneira, esses levantes militares, por conta também dessa insatisfação com a exploração europeia, principalmente da França, quando estamos dizendo do continente europeu. Então, esses levantes, eles são considerados golpes ou independências, né? Muitos inscritos começaram a criticar alguns vídeos que eu coloquei lá no Área Militar, no nosso canal principal, falando que esses golpes, na verdade, não são golpes, são declarações de independência. No entanto, o que é uma declaração de independência? É quando uma nação ela se torna independente de uma influência, assim, realmente dominante, uma influência concreta. Por exemplo, que nós observávamos anteriormente com Portugal e Brasil, tá? Então você tinha o Brasil como colônia de exploração pela metrópole portuguesa. E é diferente da situação, por exemplo, no Níger. Você não tinha uma nação que detinha ali concretamente a nação como uma colônia de exploração. Pelo contrário, ou até mesmo grupos simpatizantes da sociedade ali que estava tentando um movimento separatista na região e declarou um estado de independência. Não foi bem assim. Então você tirou, o indivíduo tirou, a junta militar tirou o presidente ali do poder. Se ele foi eleito democraticamente ou não, né, a gente, assim, não vamos se aprofundar nessa situação, né? A gente tem muitos problemas com eleições na região da África, mas reconhecidamente pela comunidade internacional, você teve sim o presidente Bazoum como um presidente ali legítimo na região, que foi tirado e o levante, a junta militar tomou posse ali do executivo, então deu esse golpe ali, e que realmente não significa que é uma declaração de independência, pelo contrário, realmente foi um golpe militar. Não vamos entrar nesses detalhes, porque não é o objetivo. O objetivo é entender toda a situação que está vindo por conta desses levantes na região. E qual, né? É claro, você tem hoje essa situação de instabilidade na região e o que temos hoje e o para o futuro, o que pode isso acarretar para o futuro ali na região da África. Será que vai ter uma guerra africana? Será que vai ter uma guerra de povos africanos ali na região, como já tivemos no passado e realmente foi muito sangrenta? Isso a gente ainda vamos debater aqui e vamos tentar trazer um significado mais lógico, mais aprofundado em relação a isso.
Então você tem o que temos hoje, né? Você tem a França que está perdendo o domínio ali da região, né? Essa é uma alternativa que, de certa maneira, a Rússia ela vem conseguindo para diminuir a influência do monopólio europeu na região. Então, qual que é uma das alternativas neste momento da França? Tá? Tenho amigos que estão dentro da legião estrangeira, que também tem uma grande influência também ali na região, na legião e também no exército francês, que uma das medidas neste momento que vem de comandos superiores, que vem ali até nível do executivo, do presidente francês, um desdobramento para enviar tropas para a região ali da Nigéria e do Chad. Mas aí você me pergunta, mas a Nigéria ela não tem base da França. O Chad possui França e Estados Unidos, mas a Nigéria não. Então o que isso pode significar, né? O deslocamento ele pode ser feito, sim, é claro, com essas informações muito precisas e aprofundadas e concretas de amigos e também que têm contatos lá dentro. É uma garantia já que haverá um desdobramento para enviar tropas no Chad e também na Nigéria. Onde que eles ficarão se não tem ali recursos de bases militares na região da Nigéria? Provavelmente o anfitrião, o exército ali, anfitrião nigeriano, vai fornecer assentamentos militares, abrigos militares para eles, para os franceses, principalmente de tropas legionárias, que ainda não se sabe se vão estar cumprindo missão diretamente sob ordens ali, por exemplo, da ONU. Ainda não há esse detalhe para ser ajustado nessa informação, mas, de toda maneira, essas tropas vão ser enviadas até a região da Nigéria, na região, provavelmente, é o que eu estou aqui cogitando, na porção norte da Nigéria. É onde você tem ali um contato mais próximo com a fronteira da região do Níger. E no Chad também, ali você já tem bases, então vai ser mais fácil para as tropas francesas se acomodarem ali na região. Mas ali em relação à Nigéria, que é todo essas tensões que estão pairando sobre a Nigéria, Níger, Mali, Burkina Faso, esta região vai ser o nosso foco principal. Então vejam só, a região do norte da Nigéria, ela pode ser sim um acampamento, uma base ali, uma faixa de proteção que pode ser desempenhada pelas tropas muito bem equipadas e muito bem treinadas, são a elite, né? Que é a legião estrangeira da França, é a elite do exército francês. Então, vão estar muito bem acompanhados ali, vão estar muito bem acomodados na região. Ao meu ver, vai muito, assim, de todo esse contexto que estão acontecendo, geopolítico, diplomático entre Nigéria, principalmente pela comunidade CEDEAO, que é a Comunidade Africana, Econômica Africana, em que ameaçou iniciar uma intervenção militar no Níger. Então eu acredito que haverá uma concentração de tropas ali na região norte da Nigéria, mas para contenção de possível levante e avanço de insurgentes. Quando digo insurgentes, é claro, estou falando de tropas radicais ligadas ao islamismo, ou seja, são aqueles indivíduos pertencentes ao ISIS, né? Aquele os jihadistas, né? Então, eles podem ali estar concentrados nessa região da Nigéria para fomentar o que? Segurança para a região. E não necessariamente vai acontecer um conflito, se bem que sim, tem tropas ali concentradas agora do exército nigeriano, mas tudo indica que por conta desses arrefecimentos que havia uma ameaça de invasão da Nigéria, na região do Níger, e essa narrativa ela diminuiu. Não que ela ela foi acabada e não há mais essa narrativa. Ainda permanece essa ameaça, o risco, mas de toda maneira
há possibilidade mais reduzida disso acontecer, porque eles não estão mais tratando sobre esse assunto. Inclusive, o prazo que a Nigéria deu, que ela que mais representa ali a comunidade econômica africana, que expirou no último domingo e nada aconteceu. Não houve invasão terrestre, invasão do espaço aéreo do Níger, que inclusive fechou o espaço aéreo. Então toda essa narrativa, ela diminuiu de guerra. Então eu acredito que as tropas francesas na região vão ser mais intermediadoras de conflitos ali e não vão diretamente guerrear ali junto com o exército nigeriano e o exército do Níger e até mesmo com Burkina Faso e Mali. Até porque não é vantajoso para a própria França. Macron não quer uma guerra ali sobre os seus ombros, porque a impopularidade dele já é ruim. Uma guerra ali seria terrível, ainda mais para a imagem do Macron. Em relação às bases americanas, muito provavelmente, se a questão da a questão do Níger piorar, muito provavelmente as bases americanas vão ser transferidas de imediato, evacuação ali, principalmente de equipamentos também, para o Chad e, quem sabe, no futuro, poderá haver um contrato com a Nigéria para bases americanas serem construídas ali na região da Nigéria, o que seria muito vantajoso para os nigerianos. Porque vejam só, lá no Níger, os Estados Unidos, desde 2012, pagou mais de 500 milhões de dólares para o Níger manter suas bases ali, as bases americanas. Então foi muito positivo para o Níger, que estava entrando dinheiro e também proteção dos Estados Unidos. Então essas foram as alternativas que eu ofertei aqui para vocês. Pode ser que haja essa transferência de bases americanas para o Chad, ou seja, já tem ali uma base americana no Chad, mas essas duas bases no Níger podem ainda melhorar ainda mais, fortificar o Chad e também futuramente a Nigéria. Em relação à França, haverá essa disposição de tropas, muito provavelmente na fronteira com o Níger, ali na porção norte da Nigéria. Então, a Nigéria, ela vem liderando a Comunidade Econômica Africana pelo CEDEAO, né, que é a comunidade. Então, inclusive até por parte de influência da própria França e dos Estados Unidos na comunidade, em diversas reuniões ali, puniram Burkina Faso, Mali e Níger por esse golpe recente no Níger. Então, essas três unidades, esses três membros já foram afastados da comunidade, não tem mais voz ativa por enquanto. Então, houve se rompeu, né, o diálogo diplomático ali na comunidade, nessa organização. Isso é muito ruim, é claro, porque você tem três membros que eram então pertencentes, que agora você não tem mais, e viraram ainda uns contra os outros. Então, você tem três figuras que estão contra praticamente com toda a comunidade econômica. É claro que existem nações que mais estão ali por realmente obrigação, mas que podem desempenhar atividades mais de abstenção na comunidade. Então, essa ameaça de intervenção, qual que é o significado disso? Qual que é o objetivo dessas ameaças do Níger? Uma delas é diminuir a influência russa. Isso é como todo mundo já sabe. A Rússia ela mantém ali na região do Sahel uma grande influência política e econômica e também militar. Inclusive, o Putin recentemente se uniu ali com diversas nações africanas e fechou ali um acordo absoluto de cooperação entre as partes. Então, tal que se fechando o cerco ali na África. Então, o que antes a África era o centro, a esteira para uma Primeira e Segunda Guerra Mundial das potências do Ocidente, hoje a Rússia e a China ela mantém uma grande influência na região. E a Rússia ela mantém uma grande influência não somente econômica, mas também militar. Então ela pode usar hoje, tudo está indicando isso, a África como uma esteira, um corredor para ajudar numa possível Terceira Guerra Mundial. E começar também a diminuir as influências da Europa e dos Estados Unidos.
Então, uma das intenções também dessa possível intervenção da Nigéria, ou seja, da CEDEAO, que provavelmente não vai acontecer. É claro que não podemos cravar 100%, mas é uma possibilidade de não acontecer. Aumentar as exportações de produtos para a Europa. Inclusive o Níger já suspendeu todo tipo de urânio e todo tipo de matéria ali de mineração para a França. Que a França ela possui da sua quantidade de minério de urânio de concentração no país, 15% da reserva vem do Níger. Então é uma quantidade absurda que os europeus, os franceses, eles exploram ali da região do Níger, também de outras nações da região. Manter as bases locais, uma das possibilidades é ganhar confiança do Ocidente e a Nigéria receber bases da França e também dos Estados Unidos, o que é vantajoso, principalmente contra insurgentes, contra levantes, e isso auxilia na proteção presidencial, por exemplo, ou melhor, da sociedade. E também manter, é claro, essa ofensiva contra o ISIS. E aí vem a pergunta que todo mundo quer resposta. Haverá guerra? Como já disse, a possibilidade, ela não dá para afirmar 100%, cravar 100%. No entanto, conforme todos esses antecedentes, toda a atual situação que eu trouxe aqui em relação às narrativas de invasão, de intervenção, terem diminuído, a busca de diálogo, não mais para colocar o presidente de volta ao poder do Níger, mas para diminuir as tensões na região. Então, isso já é um início de uma possibilidade de uma diminuição das tensões. Então, você tem as tropas que vão, sim, da França na região da Nigéria. Então, muito provavelmente, que essa situação atual é mais ações, vamos dizer assim, ações psicológicas e também manobras geopolíticas com influência da Europa, do que realmente, propriamente, vai haver uma intervenção militar. Porque haverá, se isso acontecer, um derramamento de sangue muito grave ali na região. Ninguém quer uma guerra na África, porque as consequências realmente vão ser avassaladoras. Então a tendência é que haja ali missões de paz, não se sabe se vai ser por parte da ONU ou por parte da França e dos Estados Unidos, não dá para saber ainda ao certo, mas as informações que eu recebi é que as tropas vão ser encarregadas num deslocamento até quarta-feira, via deslocamento aéreo, né, por avião civil, até a região do Chad e também a região da Nigéria, para ali estabelecer, muito provavelmente, tropas de paz. Ainda não se sabe se vai ser pela ONU. E também uma preocupação, é claro, da Nigéria para conter o avanço do ISIS, que pode ser ainda mais prejudicial do que uma guerra em si contra, por exemplo, os 3 membros que foram suspensos da CEDEAO. Então esse é um panorama, né? Por isso que eu falei, essa situação no Níger, ela é de extrema importância e merece a atenção de todo mundo. Meu, seu, que está aqui no canal, que merece ouvir realmente conteúdo de qualidade, informacional e também atualizado. Então essa situação hoje no Níger, ela é preocupante, sim, mas tudo indica que houve uma diminuição das tensões ali na região. Mas tropas europeias já estão sendo transferidas para a região, objetivando estabelecimento de bases ou estabelecimento de paz, ou os dois. Não há ainda informação a respeito que concretize isso, mas uma intervenção militar, a princípio, da Nigéria e dos outros estados, pode ser que esteja longe de acontecer neste momento, por conta da diminuição das narrativas de guerra ali entre as partes, né, CEDEAO e também os países como Burkina Faso, Mali e também o próprio Níger. Espero que tenham gostado desta análise, desta conversa de um tema muito importante. Conto com você para se inscrever aqui no canal, esse novo canal que faz parte do nosso canal Área Militar, o principal.
E espero que tenham gostado, que venham gostando, né, dos vídeos aqui do Analytics, curtindo os vídeos, compartilhando com amigos, porque conhecimento nunca é demais. Obrigado, não se esqueça então de se inscrever, ativar o sino de notificação e até o próximo vídeo aqui no Analytics.